Amém? Achou aí Jeremias 17:7? Se você não tiver aí com a Bíblia, pode acompanhar aqui, tá? Diz assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa palavra bendito quer dizer feliz e abençoado. Feche seus olhos de novo. Ó Deus, eu quero te agradecer nesta manhã mais uma vez por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, pelas tuas palavras, ó Deus, pela tua voz. Ó Deus, fala conosco, fala ao teu povo que está aqui, fala ao nosso coração, que o Senhor possa encontrar aqui nessa manhã corações abertos, quebrantados, entregues na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Muito bem. Em dias de tantas notícias ruins, né? A gente liga a televisão, abre os faces da vida, as notícias, e eu quero falar para você hoje sobre esperança. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã a respeito do poder da esperança, baseado nesse texto de Jeremias. Depois nós vamos ler também aqui na sequência, é o Salmo 40, mas como foi lido aqui, ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, em um dia onde a gente olha para fora e as pessoas estão lá fora sem esperança, estão lá fora vivendo uma vida, vamos dizer assim, sem perspectiva, uma vida que não tem recursos, o que nós vamos fazer? Se a gente olha para a política, a situação está excelente, né? Está ótima. Se a gente olha, às vezes, para as famílias, estão cada dia mais sendo deterioradas. Se a gente olha para a sociedade, né, que a base da sociedade é a família, se a família não vai bem, como que vai a sociedade? A sociedade lá fora, aos olhos dos homens, vai de mal a pior. Mas nós estamos aqui para entender que existe algo da parte de Deus para fluir sobre a nossa vida, para que nós como família sejamos referência e possamos impactar essa sociedade, para que nós como cristãos que entendemos o que é o poder da esperança, possamos levar para as pessoas lá fora algo ou uma notícia de esperança, né? A gente vê às vezes as tragédias e fica se esperando o país todo, né, as grandes tragédias, pronunciamento das autoridades, para que haja alguma esperança de uma boa notícia. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas precisam ouvir a esperança a qual você diz que tem. As pessoas precisam ouvir. E a gente precisa entender que para a vida do cristão, e também para a vida das pessoas, né, de certa maneira, a esperança é um dos pilares. Mas fundamentalmente para a vida cristã, a esperança é um pilar. A palavra de Deus diz assim, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então olha como que a esperança é um dos pilares. E a gente tem então tantos desafios, né? Momentos de dúvida, de tribulação, essas más notícias, e a gente precisa então olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus nos ensina. O que Jeremias está querendo dizer aqui com essas palavras? É muito simples e direto. Ele está dizendo que, olha, se você quer viver de fato uma vida feliz, você precisa aprender a confiar e esperar em Deus. Porque se você for seguir aquilo que você vê lá fora, você segue desmotivado. Você segue cada vez mais querendo aposentar. Você não tem mais prazer naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque justamente o ponto que vai nos levar é a uma inércia pessoal, a tal ponto de nós perdemos a perspectiva até de influenciar as outras pessoas. Então, se você quer viver uma vida de confiança
e esperança, você vai experimentar, com certeza, no Senhor, essa alegria e essa felicidade. A esperança no Senhor, gente, quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando de algo que é incerto. Nós não estamos falando de algo que pode acontecer na nossa vida quando está relacionado a Deus. É uma firme convicção, o despertar dessa esperança. Por isso que eu estava falando para vocês aqui a respeito de uma vida cristã genuína. O maior risco das pessoas hoje é construírem um cristianismo baseado naquilo que o pastor tem para oferecer, baseado naquilo que a igreja tem para oferecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós já somos igreja, mas comparado a muitas igrejas aí, nós não temos nada para oferecer para vocês. É ou não é? A igreja que você vai são igrejas altamente tecnológicas, com salinhas divididos lá, né, para os seus filhos, por idade. Eu lembro da igreja que eu fazia parte em Três Lagoas, antes da Comunhão, né, que foi a igreja que eu me converti. Todas as salas de crianças, os professores eram pedagogos formados. Mas isso é errado? Lógico que não. E nós queremos caminhar para isso. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes o nosso conceito de felicidade está pautado nessas coisas, e não naquilo que a palavra de Deus revela para nós. Então, as salinhas é muito bom, uma boa palavra pastoral é muito bom, um acompanhamento, toda a estrutura, tudo isso é muito bom e é lícito. E Deus deseja que nós chegamos a esse patamar. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que uma vida cristã feliz e genuína, ela não deve ser pautada nessas coisas. Porque às vezes, a gente estava até conversando, até falei um pouco sobre isso com o Ricardo essa semana, a pessoa sai de uma igreja, né, uma mega church, toda organizada, e aí, no momento que ela vai para o quarto, ela tem dificuldade de se relacionar com Deus. Então a gente precisa ter essa sabedoria, né? E passar então a buscar viver essa felicidade em Jesus. E a gente precisa entender então o que a palavra de Deus está querendo dizer. Jeremias está nos ensinando aqui, né? Que quem confia no Senhor é abençoado. Mas como isso vai se manifestar então de maneira prática? Eu quero ler aqui o Salmo 40, para a gente entrar um pouquinho na prática. Salmo 40, você pode ficar sentado mesmo, eu vou ler ele, você presta atenção, diz assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Olha o salmista levando a esperança. Ele tem a esperança dentro dele. Ele vive a esperança dentro dele. E ele leva essa esperança. Na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males
que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da tua ignomínia, e os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Esse salmo também é poderoso, né? E a gente vai olhar para ele hoje, então, entender de maneira prática como é viver esse poder da esperança. E o primeiro ponto está justamente no versículo 1, onde ele diz, esperei confiantemente. Como? No Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe? Olha que interessante. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando a gente entende e vive o que é esperar e confiar no Senhor, nós chamamos a atenção dele. Quando Deus olha para o seu coração, olha que tremendo isso aqui. Quando Deus olha para o seu coração, dona Agostinho, e Ele vê lá esperança e confiança, isso chama o coração de Deus. Isso chama a atenção de Deus para nós. Ele olha para a terra e Ele identifica aqueles que confiam nele. Isso alegra o coração de Deus. O salmista fala, eu esperei com paciência no Senhor. E Deus, gente, Ele ouve o nosso clamor. Daniel, né, às vezes ali no seu momento de oração, nós vamos pensar hoje aqui, ele esperou. E ele teve respostas. O homem de Deus que ora e clama a Deus, e a Bíblia fala a respeito, se eu não me engano, Daniel capítulo 6, do servo do Senhor que ora, e Deus envia o mensageiro com a resposta. Mas a gente precisa entender que existe uma batalha nas regiões celestiais entre o bem e o mal. E o texto registra que o príncipe da Pérsia resistia ao mensageiro, até o momento em que um arcanjo poderoso em batalha entra na questão, após ali vários dias, 21 dias praticamente, e ele vem para entregar a resposta do clamor e da esperança e da oração que foi feita desde o primeiro dia. Deus já havia ouvido o clamor do seu servo desde o primeiro dia. Mas a gente precisa aprender a esperar a resposta de Deus, porque Ele vai se inclinar para nós. O salmista registra isso, Ele se inclinou para mim. Então, quando nós esperamos do Senhor, Ele ouve. Deus não está distante ou indiferente, amém? Às vezes você pode achar assim, Deus não liga para mim, Deus está longe de mim. Às vezes a gente até pode estar longe de Deus, mas a vontade de Deus é sempre estar próximo de nós. Ele sempre está com seus braços abertos. Ele se inclina para ouvir e responder às nossas orações. Continuando aqui ainda, é o texto de 1 Pedro 5,7, fala assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O texto fala, gente, quando o 1 Pedro fala assim, lança sobre ele a sua ansiedade, ele está dizendo assim, não esquenta a cabeça não. Ele complementa falando assim, o Senhor tem cuidado de você. Lança sobre ele a sua ansiedade. O que é que tem tirado a sua paz? Quantas vezes a gente tenta resolver tudo na nossa vida sozinho? A gente estava até falando aqui de trocar o chuveiro, né? Não, eu não vou esperar não.
Eu não vou esperar Deus resolver isso não. É ou não é? Aí a gente acha que a gente vai saber resolver. A gente não deixa Deus trabalhar. A gente não espera. A gente não confia que Deus vai fazer. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, mas o nosso coração não confia. Né? E a gente acha que Deus está sendo diferente com a gente. O desejo de Deus é que nós confiemos nele e entreguemos todas as nossas aflições a Ele. Então não andeis ansiosos com coisa alguma. Né? O Senhor tem cuidado de vós. O segundo ponto, o primeiro é que quem espera, quem tende a confiar, quem entende o que é esperar com confiança, recebe a atenção, desperta a atenção de Deus. O segundo ponto no verso 2, vai falar que a esperança, ela nos livra do perigo e traz libertação. Essa esperança, Salmo 42 fala assim, também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. O salmista está registrando ali a sua condição. E ele mostra que Deus, ele não apenas ouve, ele não apenas se inclina para nós, né? O verso que nós lemos antes fala, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora o verso 2, ele fala que Deus, ele faz a obra completa. Quando eu espero e confio no Senhor, Ele ouve o meu clamor, Ele se inclina para mim, mas Ele não fica inerte à situação. O salmista registra aqui, também me tirou de uma cova de destruição. O Senhor, Ele vem com resposta, Ele intervém na nossa história. Deus, Ele deseja intervir na nossa história de uma maneira prática, nos tirar do lugar onde nós estamos, do perigo que nós vivemos, para que nós estejamos num lugar de segurança. É isso que ele está dizendo. Que me tirou de uma cova. Gente, o que é uma cova de destruição? O que é uma cova? Uma cova, hoje a gente pensa, né, que é uma cova de cemitério. Mas talvez a cova de Daniel fosse diferente. Seja um lugar fechado, abafado, escuro, cheio de ameaças. Talvez você olhe para a sua vida e você se sinta dentro dessa cova, onde você só ouve desespero, um lugar insalubre, um lugar frio, abandonado. Mas você precisa clamar a Deus. Ele vai ouvir e vai intervir na sua história. Deus, Ele não apenas ouve, mas Ele também age e nos livra das situações que parecem impossíveis. O que é impossível na sua vida? O que é impossível na sua vida? A palavra de Deus diz assim que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. A palavra de Deus diz, porque agindo Deus, quem pode impedir? Quem? Quem vai se levantar contra aquilo que Deus tem direcionado no seu coração? Segundo a sua palavra, fiel à sã doutrina, fiel à boa caminhada com Cristo. E eu não estou falando aqui de prazeres desta vida, mas eu estou falando de uma caminhada genuína com Jesus e viver de fato o verdadeiro Evangelho. Quem vai se levantar contra você? Quem vai impedir que Deus possa fazer na sua vida e no seu coração algo tremendo e poderoso? Porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Quem vai querer preservar o seu coração duro? Quem vai querer preservar o seu orgulho? Quem vai querer preservar a sua falta de esperança? Quando você se abre para Deus e Deus fala assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar dentro de você um coração de carne, que pulsa pela minha presença. Quem vai impedir? Quem vai impedir o Senhor de derramar sobre a sua vida o Espírito Santo? Quem? Nada é impossível para o Senhor. A gente olha para Daniel no capítulo 6, verso 10. Nós vamos ver aqui, vou dar uma breve pincelada aqui sobre esse contexto, onde homens invejosos contra Daniel se levantam contra ele e tramam contra Daniel. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Qual é essa escritura? Para você entender. Por causa da inveja, alguns homens se levantaram contra Daniel
e viu um comportamento de fidelidade ao Senhor de Daniel. Daniel era fiel. E ele orava 3 vezes ao dia. E aqueles homens, por inveja, incitaram a autoridade da época a fazer um decreto que durante 30 dias era proibido fazer orações, qualquer tipo de oração, que não fosse para a autoridade da época. Foi feito um decreto. Ou seja, vamos ver a fidelidade de Daniel. Vamos ver, sob pena de ser lançado à morte, sob pena de ser lançado à cova. Vamos ver agora. E olha o que diz o verso 10. Diante da notícia de que a autoridade da época havia aprovado a lei, não pode orar mais. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não temeu as situações do momento da época, de tal maneira que aquilo pudesse interferir na sua fidelidade para com Deus. Olha que interessante isso. Aí, no capítulo 6 ainda, verso 16 e depois do 20 ao 22, 6:16 fala assim, ó: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Por quê? Porque ele infringiu o decreto. E o rei gostava de Daniel, mas como ele tinha assinado, ele tinha que honrar a sua palavra. Tem até um ditado aí, né, que homem engole bala, mas não engole fala. Não é? Ele tinha que honrar o seu decreto. E mesmo contra a sua vontade, ele ordena que lancem Daniel na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. Olha o que diz o verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E o rei falou assim: olha, Daniel, que o Senhor, seu Deus, te livre na cova. Ele havia falado. Aí no verso 20 fala assim, ó: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com triste voz. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha o questionamento do rei. O verso 21 fala: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Deixa eu te dizer uma coisa. As situações externas não mudaram a fidelidade de Daniel. As tribulações, as dores, os sofrimentos, as acusações não mexeram com Daniel. Você sabe por quê? Porque firme estava a confiança e a esperança dele no Senhor. E ele sabia que se Deus quisesse, nós acabamos de falar que para o Senhor não há impossíveis. Então, diante de leões famintos, seria impossível aos homens impedir que ele fosse devorado pelos leões. Mas como para o Senhor não há impossíveis, o Senhor envia os seus anjos ou o seu anjo e fecha a boca dos leões. É isso que Deus faz quando nós nos rendemos a uma vida de esperança e confiança em Deus. Nós experimentamos milagres. Eu pergunto para você: qual é a sua cova? Qual é a sua cova hoje? Talvez a sua cova seja problemas financeiros, seja uma enfermidade, uma doença, dificuldades familiares. Qual que é a sua cova? Ou eu vou além, talvez a sua pior cova seja o seu pecado. Pensa na pior cova de todas. A pior é o pecado.
E o pior da cova do pecado é que não existe solução humana. Para muitas outras covas, às vezes se a gente só parar de gastar um pouco, a gente resolve o problema financeiro. Né? Outras coisas, né? Está com um probleminha ali, aqui, a saúde não está muito boa, às vezes uma academia resolve. Mas a cova do pecado não há quem resolva. Só existe um que pode resolver. Aquele que é a própria esperança. O Salmo 34, verso 17, né? Diz assim, ó, clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Sabe, nós acabamos de encerrar agora 21 dias de jejum, oração e devocional, e o meu incentivo é que as pessoas entendam o poder do clamor a Deus. Às vezes eu posso ajudar com algumas coisas, mas existe uma libertação e uma transformação, um livramento que só o Senhor pode fazer. E o verso 17 fala, clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O terceiro ponto está aqui no verso 2 ainda, né? Ele fala que a esperança nos transforma. Salmo 42, a parte B fala assim, ó, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo é a rocha sobre a qual Deus deseja firmar os nossos pés. Amém. Cristo. Você sabe por quê? Porque somente Cristo é a rocha inabalável, a rocha fiel, a rocha que nos sustenta, a rocha que nos firma. Somente Jesus, ninguém mais. E o problema da cova do pecado só pode ser resolvido pelo Filho de Deus que entregou a sua vida na cruz. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há. Então Deus está ministrando ao nosso coração nessa manhã a respeito de uma esperança que nos transforma, que muda quem nós somos. Mateus 7,24 fala assim, ó, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus e as praticamos, Deus está nos fundamentando sobre uma rocha. Você quer andar numa vida estável? Quantas pessoas estão aí fora, gente, presta atenção, com o seu emocional totalmente abalado? Eu não estou falando de pessoas que estão doentes somente, né? Eu não estou querendo dizer aqui que não existe a necessidade de tratamento. Eu não estou dizendo aqui que não existe a necessidade de profissionais formados, médicos, para nos ajudar em algumas questões. Mas o que eu estou dizendo é a respeito de um emocional meramente instável, porque não tem em quem confiar. A pessoa, ela vive uma vida, né, uma montanha russa emocional. Num dia ela está resolvendo tudo, no outro ela não consegue resolver nada. Eu já vivi isso. Coitado das esposas ou dos maridos, que tem alguém do seu lado com essas, sabe, quando nós entendemos que Jesus é a nossa rocha, nós podemos até chorar, nós podemos até por um momento passar uma instabilidade, mas nós olhamos para os nossos pés e nós sabemos onde nós estamos firmados, e isso muda tudo. É interessante quando a gente está diante de uma situação e o Espírito Santo traz a nossa memória, né? O texto bíblico fala assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a melhor coisa a ser trazida à nossa memória que nos dá esperança é saber que nós estamos firmados na rocha chamada Jesus. É isso, vai mudar. Quem espera no Senhor recebe uma nova direção, uma nova perspectiva, recebe nos seus lábios um novo cântico, né? Olha só, o verso 3, a parte A, fala assim, ó, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Deixa eu te dizer, a tristeza vai embora. Porque firmados na rocha, esperando confiantemente no Senhor, o Senhor planta alegria no nosso coração.
E nós caminhamos confiantemente, e nós vamos para frente, e nós vamos avançar como igreja. Eu tenho falado isso para a Natália, sabe? Deus tem movido o meu coração, Ele tem tirado um conservadorismo humano, né? Não estou dizendo de palavra, mas uma certa timidez em relação a esta obra, e Deus tem colocado sobre nós uma unção de ousadia. E nós vamos avançar. E as situações não vão nos abalar. E há algumas situações que talvez para alguns seriam, né, ou para mim em outro tempo, seria algo que causasse instabilidade na minha emoção. Eu não quero isso mais para a minha vida. Porque o Senhor nos firma sobre uma rocha e coloca um cântico novo sobre os nossos lábios. Amém. E esse texto, o verso 3, fala que a tristeza vai embora. Porque Ele coloca um cântico novo na nossa boca. Amém? Amém. 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Jesus tudo se renova. A esperança é avivada, os nossos olhos espirituais são abertos, e nós passamos então a contemplar um futuro glorioso na presença do Senhor. É isso que nós passamos quando nós confiamos em Deus. Ele nos muda de dentro para fora. É isso que Ele faz. Ele nos muda de dentro para fora. E eu pergunto para você, né? Qual é a área da sua vida que talvez você precise de uma transformação? Onde que é? O quarto ponto, no verso 3 ainda, fala assim, ó: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, só para a gente revisar, o primeiro é que a esperança, ela em nós, ela chama a atenção de Deus. O segundo, a esperança nos livra do perigo e nos liberta. O terceiro, a esperança nos transforma. E o quarto, a esperança testemunha ao mundo. O verso 3 fala: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Daniel, gente, ele foi um grande testemunho a respeito dessa esperança. Ele foi, né? Após o seu livramento, o próprio rei Dario reconheceu o poder do Senhor. Olha o que diz Daniel 6, 26 e 27. Daniel 6, 26 e 27. Diz assim, ó. Achou aí, filha? Daniel 6, 26 e 27. Fala assim, ó: o rei Dario, aquele que assinou e depois teve que cumprir o seu decreto, e depois foi lá para ver se Daniel tinha sobrevivido e contemplou o milagre. Aí ele registra: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O decreto que era contra aquele que confiava em Deus passa a seu favor agora. E não existe situação que Deus não possa mudar. Entenda, eu não estou dizendo que Deus é obrigado a mudar, mas não existe situação que Ele não possa mudar, porque Ele faz o que Ele quer, o que lhe agrada. E um coração que confia e espera, é um coração que vive como o apóstolo Paulo: aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, seja no sim de Deus ou seja no não, porque a nossa alegria não está ligada às coisas à nossa volta, e sim a respeito daquele que habita dentro de nós. Por isso que nós não podemos ser abalados. E ele fala, né, o decreto, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Olha só isso, gente. E que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha que tremendo isso, gente. Olha aqui para mim. Você vai viver situações na sua vida que às vezes as pessoas vão olhar e vão ver o seu sofrimento. Nós vamos olhar para nós e vamos contemplar muitas vezes o nosso choro, o nosso sofrimento. Mas se nós perseverarmos em esperança e confiança,
Um momento da vitória está iminente. O momento da glória, o momento da satisfação em Deus. E a maior satisfação, gente, não está em ver os nossos resultados, mas sim em ver o nome do Senhor sendo engrandecido por causa da capacitação que Ele trouxe na nossa vida para que nós pudéssemos vencer as situações. Gente, tudo vem dele. Você está vendo tudo como que? Tudo parte dele. Eu confio nele, ele se inclina para mim, ele muda a minha vida, é ele que dá o sim e o não, e nós continuamos nisso para que o testemunho seja todo, única, exclusivamente, somente para ele. Nada para nós. Convém que o Senhor cresça. Sempre que o Senhor cresça. O inimigo, ele pode até tentar nos envergonhar e nos fazer duvidar, né? Mas Deus transforma as nossas provas em testemunhos gloriosos. E não são testemunhos para a nossa honra, mas para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Mateus 5,16 diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai. Gente, olha a teologia desse versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Mateus 5,16. Diante dos homens, para que vejam, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Porque um homem e uma mulher que serve de maneira íntegra ao Senhor, ele nunca vai chamar a glória para ele. Nunca. A glória sempre é do Senhor. Um homem e uma mulher que confia e espera no Senhor sabe que se ele não confiasse e não esperasse, nada aconteceria. Você entende? Ele tem consciência. Ele não usurpa algo que ele não é digno. Poxa, ele espera e confia enquanto acontece, é glória para mim? Não, é toda para ele. E nós caminhamos então como igreja para isso. É assim que nós caminhamos. Efésios 3:20. Ainda não, peraí. Vamos para o quinto ponto. O verso 5 de Salmo 40. Nós vamos ver que a esperança nos faz experimentar as maravilhas de Deus. O verso 5 fala assim, ó: muitas são, Senhor, as maravilhas que tens operado. São mais do que se podem contar. Deus, ele tem pensamentos sobre nós. E sabe que pensamentos são? Conforme diz o texto de Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal. Porque a esperança nos faz experimentar as maravilhas de Deus, o sobrenatural. Quando confiamos nele, nós vemos suas mãos agindo sobre nós de maneira poderosa e surpreendente. Efésios 3:20 agora fala assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Fala a respeito de um Deus. Fala a respeito de alguém que o nome dele é amor, é paz, é alegria. Fala a respeito de alguém que se chama esperança. Fala a respeito do Filho de Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o último ponto, então, que nos leva ao ápice da esperança, e não poderia ser diferente, nós vamos entender que Cristo é, de fato, a nossa esperança viva. Viver esperança é viver Cristo. Aquele que entende o que é esperar é viver Cristo. 1 Timóteo 1,11 fala assim, ó: Cristo Jesus, nossa esperança. Quando nós olhamos para os nossos irmãos lá do Antigo Testamento, nós vemos que eles viviam na perspectiva e numa esperança sobre o Cristo que viria. E hoje, nós vivemos inseridos no contexto de esperança, porque essa esperança se manifesta especificamente no Cristo que veio e habita e vive entre nós. Amém? A nossa esperança, ela é vivida hoje. Colossenses 1:27 fala assim, ó: Cristo em vós, a esperança da glória.
Ele é a rocha sobre a qual Deus firma os nossos passos. Ele nos livra do pecado e da morte. Ele é a nossa âncora segura. O texto de Hebreus 6,19, põe aí, filha. Hebreus 6,19. Olha que interessante esse texto. Fala que Jesus é a nossa âncora segura. Hebreus 6,19. Olha só. A qual temos como âncora na alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Sabe, a âncora de um navio, ela desce. E um navio grandioso, ele é mantido estável por causa da sua âncora. A nossa âncora sobe os céus, transcende o véu. A nossa âncora está segura na eternidade em Cristo. Jesus é essa âncora para nós. Ele ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Então a verdadeira esperança se resume exclusivamente a Cristo e ninguém mais. Ninguém. Nossa esperança não está apenas no que Deus pode fazer, e sim em quem Ele é. Isso é a nossa esperança. Quero convidar você para ficar de pé. Feche os seus olhos agora. Meu desejo é que o Senhor possa falar algo poderoso ao seu coração ainda com essa palavra. Você continua com seus olhos fechados. A pergunta que eu te faço hoje é: onde está a sua esperança? Ou melhor, quem é a sua esperança? Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança nas coisas erradas e principalmente nas pessoas erradas. Nós depositamos a nossa esperança no nosso dinheiro, no nosso status, no nosso poder. Nós depositamos a nossa esperança nos nossos bens, nas nossas posições, nas pessoas, mas nós precisamos entender que apenas Cristo é a esperança verdadeira. Apenas Cristo. Salmo 42:5, ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Antes de orar por você, eu preciso te dizer que Deus, Ele ouve a sua oração. Esse é o momento, talvez, de você dizer para Ele aquilo que está no seu coração. Sabe, talvez se arrepender a respeito de onde você tem posto a sua esperança e a sua confiança. Senhor, me perdoa porque eu tenho confiado na minha mão. Eu tenho confiado no meu braço, no meu trabalho, no meu dinheiro. Senhor, me perdoa porque eu tenho confiado no governo, porque eu tenho confiado nos meus bens. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Ele te livra do perigo, Ele transforma a sua vida, usa você como um testemunho vivo, faz maravilhas em você. Ele é a esperança eterna. Você tem confiado verdadeiramente em Cristo. Hoje é o dia de firmar a sua esperança.